louvar aqui a acertada e corajosa decisão do governo da presidenta Dilma de editar a medida provisória número 699, publicada no Diário Oficial da União de hoje, para pôr fim a um movimento político deliberadamente golpista, criado com a finalidade de perturbar a ordem pública. Eu me refiro a esse bloqueio criminoso que alguns condutores de caminhão quiseram impor às rodovias do país, procurando impedir a livre circulação dos cidadãos e cidadãs e provocaram um desabastecimento nos municípios brasileiros. E digo condutores porque não os confundo, esses agentes políticos, com os nossos verdadeiros caminhoneiros, profissionais que trabalham duramente para transportar as riquezas do Brasil pelas nossas rodovias e que procedem com extrema responsabilidade no exercício das suas funções. Desde que foi anunciado esse movimento, que não conta com apoio de nenhuma das entidades de representação dos caminhoneiros brasileiros, esse movimento, que começou fraco e hoje está agonizando, se mostrou sem qualquer legitimidade política, seja pela falta de apoio total dos órgãos de classe da categoria dos caminhoneiros, seja pela pauta que o norteou. É gente que foi para a rua visivelmente instrumentalizada, sem uma reivindicação trabalhista, mas com o propósito de derrubar a presidenta da República. Então, é um caso inusitado de trabalhadores que organizam um protesto sem qualquer pedido em favor da categoria que dizem representar. Poucas vezes se viu coisa igual. A direita brasileira gosta de tratar a esquerda latino-americana pejorativamente como bolivariana, mas não consegue enxergar como o mesmo modelo de direita golpista que ainda existe neste continente, aí está a atuar. Aquela que usa de expedientes espúrios, como o bloqueio de rodovias e o desabastecimento, para tentar sufocar governos legítimos. Essa matéria que vou tratar, ela foi discutida por vários oradores aqui, colegas, na tarde de hoje, sobre essa atitude do governo federal em editar uma medida provisória que realmente assustou a população brasileira num todo. Cito aqui as ações praticadas pelo MST. Bloqueiam estradas, saqueiam propriedades rurais, prendem, sequestram produtores, destroem prédios públicos e, por estarem vestidos de camisa vermelha, com uma foice ou um facão na mão, nenhuma iniciativa é tomada por parte do governo. Aquilo ali é tido como um movimento social. Ora, no momento em que a CUT ou sindicatos estatizados, hoje nós não temos mais sindicatos independentes no Brasil, não quero cometer injustiça, provavelmente com raras e honrosas exceções, nós temos esses movimentos todos que são beneficiários de repasses de verbas do governo e, como tal, eles aceitam discutir com essas entidades que já estão muito bem cevadas pelo dinheiro público. Ora, no momento em que os caminhoneiros se viram totalmente desassistidos, num movimento que ocorreu há exatos 8 meses, em que nenhuma daquelas promessas
foi atingida. O que houve foi exatamente uma reação de um segmento que já não tem mais perspectiva de continuar no mercado. São os autônomos, pessoas pobres, humildes, que acreditaram no governo no momento em que estimulou e incentivou o crédito para poder comprar seus caminhões. Lógico, naquela hora, o governo usou o caminhoneiro para resolver o problema das montadoras do ABC Paulista. E agora, ele simplesmente despreza esses cidadãos que não tem como quitar sequer a dívida que contraiu para adquirir o caminhão, como não tem também condições de pagar aqueles impostos que vêm como o IPVA, como o custeio da gasolina, da manutenção da troca de pneus, e essas pessoas estão hoje vivendo uma situação deplorável. O grave de tudo isso é que, por serem independentes, por serem autônomos, a Casa Civil não os recebe. A Presidente da República encara como sendo um movimento político. Eles pedem exatamente o afastamento e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aí a reação completa, destemperada, medida provisória com o objetivo de calar essas pessoas, de intimidá-las em cada lugar desse país afora. Eu devo alertar ao governo que foi um tiro no pé. Isto aí vai, sem dúvida alguma, provocar um efeito bumerangue, um efeito aonde outros setores e segmentos da sociedade brasileira vão também se juntar aos caminhoneiros no país. Senador Caiado. Ao senador Lindenberg. Senador Caiado, o problema é o seguinte: eu nunca vi um movimento como esse dos caminhoneiros que não tem uma pauta de reivindicações. Não tem. Não foi apresentado. Nós queremos ponto 1 isso, ponto 2 aquilo, ponto 3 aquilo, para abrir um processo de negociação. Que dizem que querem a derrubada da presidente. Agora, alto lá. Para fazer isso, tem os meios legais de fazer todas as manifestações. Não parar a produção do país. Não colocar caminhões interrompendo as rodovias, prejudicando os próprios caminhoneiros. Tem muitos caminhoneiros contra isso que está acontecendo. Então, veja bem, eu sou o cara que defende todos os movimentos desse país. Todo mundo tem direito. Agora, se tivesse uma pauta de reivindicações, fosse um movimento que está se articulando em cima de um projeto para negociar, é uma coisa. Outra coisa é alguns que querem a derrubada da presidente para vias, as nossas rodovias, a produção do país. Não é preciso ter bom senso. Então, eu fiz esse aparte para chamar a atenção disso, né? Tanto é que é um movimento muito mais fraco do que o outro movimento de caminhoneiros que teve no ano passado, que tinha uma pauta concreta de reivindicações. Então, eram essas considerações que queria fazer a Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Lindenberg. Senador Caiado. E aí, pois não? Não, o senador Lindenberg, ao tempo em que ele era cara pintada, era bem diferente de hoje. É verdade. Bem diferente de hoje. Houve uma mudança radical. Por que, senador do senador Lindenberg. Por que, senador Flecha? Não só pela idade, mas pela posição. Muito pelo contrário. Eu quero dizer a Vossa Excelência que a medida provisória só fala em fechamento de rodovia por veículos. E os movimentos outros que fecham as rodovias e não são penalizados. Vários movimentos, vários. E Vossa Excelência sabe a que eu me refiro. Então, eu lamento que Vossa Excelência venha aqui defender algo que de tamanha brutalidade. Eu não defendi nada, eu só chamei atenção para esse movimento. É brutalidade. Quer dizer, fazer uma medida provisória, editar uma medida provisória com a única e exclusiva intenção de desmobilizar um movimento que está sendo feito por um setor. O movimento já é por um fraco. setor.
pauta de reivindicações. É um movimento que já surgiu esvaziado. Não, eles Porque estão... não teve pauta de reivindicações. Não, eles estão reivindicando a redução do preço do combustível. Pauta de reivindicação tem. Agora, a base do governo só se refere para a saída da presidente. Só esse ponto que Vossa Excelência se refere. Os outros pontos não se referem. Eu lamento, mas eu não quero prejudicar o pronunciamento. Peço desculpa, eu não quero prejudicar o pronunciamento do senador Caiado. Só gostaria de responder rapidamente ao senador Lindenberg, como ele explica, por exemplo, o governo da presidente Dilma mandar abrir agora um crédito de 3 bilhões de reais para atender a Bolsa Empresários. 3 bilhões de reais agora repassado para o BNDES. Não, eu só quero colocar mais alguns. De repente, a situação do governo é de não cumprir nenhum compromisso e a pauta foi colocada. Só que Vossa Excelência está se esquecendo da pauta colocada por todos os caminhoneiros. A incidência de PIS e COFINS foi atendida? O prolongamento dos empréstimos e a diminuição da taxa do BNDES dos empréstimos foi atendido? A garantia de carga naquelas cargas próprias que o Estado tem para fazer exatamente o estoque regulador de alimentos no país foi garantido? Então, nenhuma dessas pautas foram cumpridas, nenhuma dessas promessas foram atendidas. Agora, independente de tudo isso, no momento em que Vossa Excelência encabeça um movimento, não é? Qual é o problema dos caminhoneiros encabeçar esse movimento? Quer dizer, se amanhã eu encabeçar o movimento e tenho pedido à minha classe, aos produtores rurais, tenho pedido aos médicos em toda a área da saúde, que não deixem os caminhoneiros sós, porque eles estão sendo exatamente desassistidos por quem os induziu. Este é que é o grave. Eles não queriam, eles tiveram acesso àquele crédito porque o governo estimulou para que eles comprassem os caminhões, dizendo que eles teriam frete garantido, teriam parcela na cota do frete que abastece a Conab, que faz o transporte de alimentos, teria a manutenção do preço do combustível, não teria inflação no Brasil e que não seriam penalizados. Ora, maravilha. De repente o governo descumpre tudo isso, o cidadão está indo para o matadouro e ele não tem o direito de reivindicar, ele não tem o direito de lutar. Agora, ele já apresentou toda essa demanda ao governo. Não existe governo, não existe governo. Nós estamos há 1 ano sem governo, comemorou-se 1 ano sem governo. É um morro abaixo, é o Brasil caminhando para o abismo. Não tem um índice que não seja descendente nesses últimos 12 meses. Então, o momento não tem como, nobre senador Lindenberg, defender ou explicar uma truculência como essa, porque só falta aqui o CPF do motorista que está hoje comandando esse processo dos autônomos. Só falta isso. Porque, veja bem, o cidadão recebe 19 mil reais de multa, 5.700 por todos aqueles que estiverem lá. As rodovias estão trafegando todos os carros, todos os produtos perecíveis, todos os cidadãos que queiram transitar. Eles estão simplesmente mostrando para a população brasileira a indignação deles. Se eles não são atendidos pelo governo, muda-se o governo. É o óbvio. Muda-se o governo. Ora, agora nós vamos ter que suportar 3 anos o Brasil ladeira abaixo,